Agradecemos a todos que têm estado conosco cada semana estudando a palavra de Deus. Os temas dessa semana é lutando com toda energia. Por que é importante a gente lutar? Qual a necessidade, de lutar? De fato, para que nós estamos lutando? Vamos fazer uma oração para que Deus nos guie, para que a gente possa entender a palavra dele. Pedimos as bênçãos, nosso Deus e Pai, guia-nos nos momentos que se seguem. Dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, discernimento, compreensão. Pedimos suas bênçãos, agradecemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Então, às vezes a gente pensa, que alguns acham que nasce no playground, ou seja, num seriado, num momento de lazer, e de fato outros veem a realidade como algo muito difícil, algo muito terrível. E todos, de qualquer maneira, às vezes não estamos entendendo o que está acontecendo. Só vamos entender o que está acontecendo quando a gente entende a verdade que Deus nos revela sobre o que aconteceu e o que está acontecendo agora e o que vai acontecer no futuro. Mas acima de tudo, nós temos que entender que, seja o que esteja acontecendo com você, existem opções para que você possa lutar e vencer. Colossenses 1, verso 29 diz: é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Então Deus traçou um plano para que nos salvar, nos resgatar. Nesse plano Deus opera em nós, ou seja, com o Espírito Santo dele, nos dá poder para o quê? Para que nós, ao decidirmos lutar, nós tenhamos condições de nos empenhar e nos esforçar para vencer as provas. E esse poder, sem Deus, nós não conseguiríamos vencer. Por isso que Jesus, foi extremamente necessário Jesus tornar-se humano, para que nós tivéssemos essa oportunidade de receber o Espírito Santo. Porque na situação nossa, humana, pecaminosa, nós não tínhamos condição de receber o Espírito Santo. Mas o que mudou depois? Não, a gente continua pecaminoso, continua. Mas o que aconteceu é que Jesus, quando ele tomou a decisão de se tornar-se humano, ele fez um pacto, Pai, Filho e Espírito Santo, de que mesmo nós sendo pecaminosos, ele nos iria dar uma nova oportunidade, ia nos dar o Espírito Santo para nos guiar, mediante a nossa vontade, a nossa escolha. Por isso que aqui Atos 2,42 fala em palavras como perseverar, empenhar, esforçar. Ou seja, tem uma parte que é divina. Qual é a parte divina? Praticamente a maior parte, ou quase 99,999%. Só que tem uma parte que cabe a nós, que Deus deixou que cabe a nós, é a escolha. É a decisão. É a capacidade de decidir fazer algo, praticar um ato. Então aqui diz que os apóstolos, depois que Jesus ressuscitou, depois de 40 dias, ele enviou o Espírito Santo. E o que aconteceu com os apóstolos e o povo que existia naquela época? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é perseverar na doutrina? O que é doutrina? Doutrina é a verdade revelada nas Escrituras. É a doutrina. Alguns dizem, fale do amor de Jesus, mas não fale de doutrina. O que é o amor de Jesus? É a doutrina. O amor de Jesus é a doutrina que ele deixou para nós na Bíblia, para que nós pudéssemos aprender como nós vamos ser salvos. E perseverar significa que a gente continua lendo, continua buscando, continua fazendo a nossa parte, nos empenhando, nos esforçando para o quê? Para conhecer a doutrina, nós tenhamos condição de praticá-la. Isso nos leva a essa necessidade de estar em comunhão, na igreja. Qual é a razão da igreja? A gente está em comunhão com os outros, para orar um pelos outros, com outra parte também, exortar uns aos outros. Não quer dizer que a igreja é um lugar perfeito, não. A igreja é um lugar imperfeito, como que os seres humanos são imperfeitos. Mas a igreja é o lugar onde Deus resolve traçar e executar o plano da redenção. E com isso a gente aprende que é necessário a gente partir o pão, orar junto, perdoar uns aos outros, exortar uns aos outros. Quando alguém estiver desanimado, a gente ter condição de estar orando por essas pessoas. Alguém orar por nós também, para que a gente possa receber poder para vencer. Isso faz com que esse grupo unido se torne mais forte. Mateus 10, 22 diz assim:
Jesus diz que quando a gente toma a decisão de estar do lado de Deus, né, nós temos um grande inimigo e uma hoste, né, de demônios que vai tentar atrapalhar as nossas decisões. E ele usa também, Satanás e os demônios usam também pessoas, né, enganadas por ele para o quê? Para perseguir, para trazer dificuldades, né, trazer problemas para aqueles que decidiram seguir Jesus. Por isso que Jesus diz aqui: e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Então, quando você decide seguir a Jesus, e aí nesse seguir Jesus significa decide fazer a vontade de Deus, você vai passar a ter dificuldades, né? Muitas dificuldades. Mas Jesus diz aqui: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Que perseverar na doutrina dos apóstolos, se empenhando, se esforçando em fazer a vontade de Deus. Isso garante a sua salvação? Não. A quem garantiu a salvação é Jesus. Mas cabe a nossa parte trilhar esse caminho da perseverança. Perseverar em fazer a vontade de Deus. Quer dizer que nós vamos fazer a vontade de Deus de forma perfeita? Não. A Bíblia não está dizendo isso. Deus nunca falou que nós seremos perfeitos. Mas Deus diz que nós devemos tomar a decisão de caminhar em direção à perfeição. É esse o propósito. Esse é o plano da redenção. Josué 1, verso 9 diz: nós temos que ter certeza, as coisas que a gente faz no dia a dia, quem foi que nos mandou. Quando você decide deixar de fazer alguma coisa ou decide fazer algo, você tem que saber quem foi que te mandou, né? Às vezes a gente pensa que somos nós mesmos, né? Interessante, né? Algumas pessoas pensam que estão livres, né? Porque não vão na igreja, né? Porque não lê a Bíblia. São livres, né? Não, alguém está te mandando não ler a Bíblia. Sabe quem? É alguém que te ensinou a praticar o ateísmo, né? Alguém que te ensinou a ciência falsa, né? Ou seja, essas pessoas que conseguem te influenciar, elas te fizeram tomar essa decisão. Não veio de ti. As tuas ideias e as nossas ideias não vêm somente de nós. Vem de uma formação, de uma convicção que alguém ajudou a formar essa convicção. Aí ou foi a Bíblia que te ajudou a formar a convicção de que Deus existe, que Deus criou todas as coisas, né? Que nós devemos guardar os mandamentos, né? Aí quando você forma essa convicção, quem é que está te mandando? Deus. Porque você está vendo o que está nas escrituras e você decide seguir. Então, por detrás das suas ações tem o quê? Tem os princípios que Deus estabeleceu. Se for ao contrário, alguém, um filósofo, né, uma teoria, um modelo, alguma coisa num modelo científico, né, uma teoria, uma sociedade secreta, alguma coisa está plantando ideias na tua mente e tu está, né, apoiando, por exemplo, o aborto, né? Relação de homem com homem com mulher. Então essas ideias todas alguém está plantando. Isso vai ser usado vários meios, vários mecanismos, né, que você pensa que vem da sua própria cabeça, mas não. Vem das ideias, né, de ideias de alguma coisa, de algum lado. A Bíblia diz que tem dois lados. Ou é de Deus ou é de Satanás. Então, aqui vem a pergunta: não te mandei eu? Então você tem certeza que foi Deus que te mandou. Por isso que a gente tem que orar todo dia, tem que ler a Bíblia todo dia, para ter certeza que é Deus que está dizendo para mim fazer aquilo. Se é Deus que está dizendo para mim fazer aquilo, aí a gente pode ter certeza, o quê? Nos esforçar e ter bom ânimo, mesmo com dificuldade. Por que a gente tem que se esforçar? Porque nós temos inimigos, vão tentar nos impedir de fazer a vontade de Deus. E a gente tem que ter bom ânimo, por quê? Porque vai ter desânimo, vai ter cansaço, né? Vai ter várias dificuldades, né? Que vai acontecer para que você tente desanimar. Mas nós não devemos o quê? Temer, nem nos espantar, porque o mundo, né, nós vamos ter aflições, o mundo a gente vai ter dificuldades e problemas. Mas Jesus venceu esse mundo. E disse: porque o Senhor teu Deus é contigo. Então o mais importante de tudo que nós fazemos é quem é que está comigo. É Deus? Então eu posso até morrer. Se morrer com Deus, estou tranquilo. Por que eu estou tranquilo? Porque Ele disse que vai me ressuscitar. E vai te ressuscitar. Mesmo que você esteja morto. E Ele tem poder? Porém, Ele é todo poderoso. E o que Ele fala, nós sabemos que Ele não mente. Por isso que em João 5, verso 25, né? Ele diz assim, ó. Olha o que Ele fala aqui. João 5, 25. E vem a hora, o quê? Em verdade vos digo, vem a hora, e agora é, que os mortos ouvirão o quê? A voz do Filho de Deus, os que ouvirem, verão.
E Jesus fala mais: não vos maravilhei disso, porque vem, no verso 28, vem a hora em que todos que estão onde? No sepulcro ouvirão a sua voz. Quer dizer que a gente vai ficar com o ouvido lá, vai sobrar o ouvido? Não. Mas toda a matéria, tudo que foi criado, ouve a voz de Deus. Quer ver um exemplo? Quando ele diz: haja luz, o que aconteceu? Houve luz. Haja sol, haja lua, haja estrelas, houve. Então tudo que foi criado no universo ouve o que? A voz de Deus. E quando Deus fala, aquilo passa a acontecer. Então nós, não importa se a gente morra, não importa se você morra, o que importa é com quem você está, a quem você pertence, a quem te está mandando, a quem está te guiando. Se é Deus, pode estar tranquilo, pode estar em paz. E aí eu faço a pergunta para ti. Você já tomou essa decisão? De que Deus seja aquele que manda em tua vida? Porque tu tem que tomar essa decisão. Porque se tu não tomar essa decisão, Deus não vai fazer essa decisão por você. Mas uma vez que você toma essa decisão de aceitar Jesus como Senhor, o que é aceitar Jesus como Senhor? Senhor é aquele que manda em mim. Ou manda em você. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, como teu Criador, tu está tomando a decisão de que Deus manda em você, ou Deus manda em mim. Eu já tomei essa decisão. Eu tenho minhas falhas, eu tenho meus fracassos, mas essa decisão eu não vou mudar ela não. Então Filipenses 2, 12 a 14 diz assim: de sorte, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença. Então a gente tem que aprender a obedecer a Deus todo o tempo. É uma luta, diária, porque as tentações são diárias. Mas muito mais agora na minha ausência. Aqui Paulo estava falando para aqueles que eles tinham exortado, que ele tinha ensinado. Então a gente ensina as pessoas também para aprender a vencer as provas sozinho. Assim também operai a vossa salvação com o que? Temor e tremor. Temor é respeito. Uma suprema consideração que a gente tem por Deus. Então, o que é suprema consideração por alguém? É quando você vê duas coisas que são possíveis, mas você dá preferência ao quê? Ao que Deus diz. Aí você está tendo o quê? Temor. E tremor. Tremor é você entender que Deus é todo poderoso, que Deus pode fazer o que ele quiser, né? E ele diz que ele vai fazer. Então ele vai fazer porque o plano da redenção dele vai alcançar cumprimento. Agora a questão é a seguinte: em que lado eu vou estar? Diz: porque Deus é quem opera, é o que opera em vós, tanto querer como efetuar. Quando é que Deus faz essa parte? Operar em mim. O querer como efetuar. O querer é o que? É a vontade, decisão. O efetuar o que? É o ato, a prática. É quando você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador. Aí você vai ler a Bíblia, vai ver o que Deus diz e você, não, eu quero fazer isso aqui, Senhor. Senhor, me dá poder para fazer isso aí. Aí quando você toma essa decisão, Deus vai te dar o poder. Como é que Deus vai te dar o poder? O poder vem pela decisão que você toma. Quando a vez que você toma a decisão, Deus vai te dando poder. E se você fracassar, continue na decisão de obedecer. Porque uma hora Deus vai te transformar e você vai alcançar essa condição de fazer a vontade de Deus. Amém? É uma luta por causa disso. Por isso que a gente tem que se esforçar. Porque significa o quê? Que nós vamos ter que perseverar. Por que nós temos que perseverar? Porque nós não vamos vencer tudo de uma vez. Alguns vão demorar a vida toda lutando com alguns pecados. Outros vão vencer mais rápido, mas também vai ter tentações que ele vai estar lutando todo o tempo. Mas quer dizer que nós vamos agora desistir? Não. Nós vamos continuar. E aqui diz uma passagem muito interessante que diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contenda. Imagina. Isso é difícil, né? Fazer todas as coisas sem murmuração nem contenda. Às vezes a gente murmura até com Deus, né? Geralmente a gente murmura com Deus, né? Que Deus não está me abençoando, eu estou com Deus, mas Deus não está me vendo, eu estou sofrendo, né? Você vê as pessoas, né, que são ruins, né, consideradas ruins, né, que estão enganando os outros, estão ricos, milionários, né, estão saindo do governo, né, estão sendo eleitos, né, continuam no poder, não é preso, né, e eu estou aqui preso, ou estou sem uma condição que eu não consigo, né, me sobressair. Então a gente fica só murmurando e não olha o que Jesus passou por você. Jesus não teve sossego nem para nascer. Você às vezes pode ter tido sossego para nascer.
Tentaram matar Jesus até antes do nascimento. E Satanás não deu sossego a Jesus, nem um instante. Até na hora que Jesus morria na cruz, ele disse: salvou os outros, por que você não desce da cruz? A gente pensa, né? Que a vida é fácil, né? Não, a vida não foi fácil. Depois do pecado, a vida não vai ser fácil. A vida que vai ser fácil, sabe qual é? É aquela que Deus prometeu te dar quando Ele criar um novo céu e uma nova terra. Amém? Essa vida pode ter certeza. Se você combater o bom combate e vencer com Jesus, Deus dá uma promessa de uma vida, e aí essa vida vai ser boa mesmo. Olha o que diz aqui em Apocalipse 21. Apocalipse 21 diz claramente aqui, ó, no verso 4, Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Imagina. Nem chorar mais, você vai chorar, porque não vai ter necessidade. Imagina. Não haverá mais morte. Agora mesmo morreu o parente, né, da minha esposa, tio da minha esposa, e nunca é fácil a morte. A gente lembra da gente também que a gente está indo no caminho da morte. Nem pranto, nem clamor, nem dor. Imagina, nem dor. Porque as primeiras coisas, o quê? São passadas. Aí, meu amigo, aí sim. Esse é o tempo. Ah, mas eu queria agora. Não dá para ser agora. As coisas, a salvação não é só para você. A salvação também é para os outros. Então Deus traçou um plano que não é só você que vai ser salvo. Outros também vão ser salvos. E as dificuldades, né, que você está passando, outros também vão passar. Alguns mais, outros menos, mas todos vão passar dificuldades. Então nós temos que entender que nós estamos num conflito. Mas Deus nos dá o quê? Um espírito para nos guiar. O espírito de quê? Da verdade. João 16, 12, 13. Meus irmãos, se tem algo caro, algo, vamos dizer, mais importante do plano da redenção, uma das partes é Jesus morrer por você, morrer por mim na cruz. Mas outra parte, só Jesus morrer na cruz não resolveu o problema, não. Jesus morre na cruz para o quê? Para enviar o Espírito Santo para nós. E aqui diz, João 16, 12, 13, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Ainda hoje é assim. A gente lê a Bíblia há 20 anos, então a gente não consegue entender um monte de coisa. Sabe por quê? Porque a gente não suporta. Então Deus tem misericórdia. A gente passa, lê uma vez, lê duas vezes, não entende. Aí, quando a gente está mais maduro, aí Deus vai, ok, agora você pode estar preparado para suportar essa prova. Quando vier aquele Espírito de verdade, ou Espírito da verdade, ou seja, o Espírito Santo é o que? O Espírito da verdade. Ele nos guiará em todas. Meu Deus do céu. Aqui essas palavras aqui para mim são as mais importantes de toda a Bíblia. Isso aqui. O Espírito Santo, Deus nos deu para nos guiar em toda a verdade. Quando eu falo isso aqui, envolve até o que eu faço. Eu sou um cientista. E quando eu faço a pesquisa, eu estou buscando o que é a verdade. Eu busco estudar na minha área quando a estrutura rompe. Pode ser uma perna, um braço, né? Um prédio, um edifício. Ou seja, a gente não sabe até hoje qual é esse limite. Né? Levar uma pancada e a perna quebra. Qual é o limite? Ninguém sabe. E a gente estuda. Por que a gente estuda isso? Porque imagine um prédio cair. Se você não tiver noção mais ou menos das cargas, né, que vão estar atuando nesse prédio, ele vai cair e vai morrer um monte de gente. Ou uma barragem vai estourar, um avião vai cair, entendeu? Então a gente busca informações e pesquisa, mas aqui diz que Deus vai guiar o Espírito Santo para nos guiar toda a verdade. Então eu não conheço toda essa verdade da ciência que eu sou pesquisador, mas eu sei que Deus vai me guiar em toda a verdade. Então é por isso que eu não desisto de estudar, por isso que eu não desisto de pesquisar. É assim, algo que está no meu âmago. É a busca, essa busca da verdade. E eu não falo só em ciência, também na Bíblia, no dia a dia, em todas as coisas que eu faço. Porque diz que o Espírito Santo não vai falar de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver o quê? Ouvido. E vos anunciará o que há de vir. Olha, Deus vai nos revelar o que vai acontecer no futuro. Por quê? Porque Deus falou que ia ter pandemias. Olha as pandemias aí. Deus falou que haverá o que? Catástrofe. Olha as catástrofes acontecendo. Vai acontecer mais. E a gente tem que se preparar. E não ficar tão triste, né, nem desanimado. Mas entender que isso faz parte do quê? Da volta de Jesus.
João 4:24 diz que Deus é Espírito, e a Bíblia também diz que Deus envia o Espírito. O Espírito Santo é o Espírito, mas diz que Deus o Pai é o que? Espírito. E Deus o Filho também é Espírito. E importa que os que adorem a Deus em espírito e verdade. Então nós temos que adorar a Deus. Que espírito é esse? Nós somos um espírito. A Bíblia diz que nós somos alma vivente. É a mesma coisa que espírito. Está lá que em Gênesis capítulo 2, né? Diz que nós somos alma vivente. Olha o que diz aqui. Gênesis 2, verso... Vou pegar aqui 2, né? Aqui, ó, 2 verso 7. E formou o Senhor Deus o homem de quê? Do pó da terra. Então, uma parte nossa é a matéria. Outra parte, ok? Soprou em suas narinas o fôlego de vida. Não quer dizer aqui que Deus soprou a si mesmo dentro de nós. Não. É um dom que Ele nos dá da vida. E nós somos feitos o quê? Alma vivente ou espírito. Alma vivente ou espírito. Então, a gente adora a Deus em espírito e verdade o quê? Com todo o nosso ser. Adorar a Deus em espírito e verdade é com todo o nosso ser. Com a nossa mente. Nosso corpo. Isso significa adorar Deus, Espírito e verdade. E diz aqui, João 15:26, por que Deus quer que nós adoremos Ele em Espírito e verdade? Porque nós, desde o pecado, nós perdemos a condição de saber o que é a verdade. Mas diz que quando vier o Consolador, por que Consolador? Porque nós ansiamos, depois que a gente conhece a verdade, a gente ansia estar com Deus. Nós queremos ver Jesus. Nós queremos ver esse novo céu, nova terra. Então Deus nos dá um consolador. O que é o consolador? É alguém que vai estar conosco, nos conduzindo até chegar esse momento. É o Espírito Santo. Que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar aquele Espírito de quê? De verdade. Então o que ele vai estar com você? Ele vai te ensinar o que é a verdade. Procede de quem? Do Pai. E ele testificará de mim. Ou seja, vai testemunhar de quem? Jesus. Que testemunhar? Falar, revelar Jesus. Onde é que isso é feito? Nas Escrituras. E em 2 Coríntios 3,17 diz o quê? Ora, o Senhor é Espírito, novamente. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então você quer ser livre? Só há uma opção. Leia a Bíblia e cada dia decidir mais obedecer a Deus. Porque toda vez que você decide obedecer a Deus, Deus te guia com quem? Com o Espírito Santo. E a Bíblia ainda diz aqui em Atos 5, verso 32, que o Espírito Santo só vem, meus irmãos, para aqueles que decidem obedecer a Deus. Se você não decide obedecer a Deus, infelizmente eu não posso dizer para você que você está sendo guiado pelo Espírito Santo. E aqui diz Atos 5:32, nós somos testemunhas, acerca dessas palavras. E nós e também quem? O Espírito Santo. Que Deus deu àqueles que o quê? Lhe obedecem. Então, se você não decide obedecer a Deus, o Espírito Santo não vai estar com você, não. E se o Espírito Santo não vai estar com você, você nunca será livre. Já pensou uma coisa dessa? Você vai continuar escravo. Sabe o que? Escravo de quê? Do pecado. Porque Romanos 8,6 diz, porque a inclinação da carne é o que? A morte. O que é a inclinação da carne? Desde que nós nascemos, nossa inclinação é o que? É da carne. É o que? Desobedecer a Deus. É não fazer o que é certo. Não fazer a vontade de Deus. Isso vai nos levar ao quê? A um caminho. Qual é? A morte. E não é só a morte, primeira morte. É a morte eterna. Por isso que Deus teve que intervir, ou seja, traçar um plano para te dar a oportunidade. Aí você, recebeu o Evangelho, Deus te dá o quê? A condição para que Deus te envie o Espírito Santo. E agora o Espírito Santo vai começar o quê? Te guiar em toda a verdade, vai te ensinar a verdade, para que você tenha uma nova inclinação. O que é essa inclinação? A inclinação que vem de quem? Do Espírito. Vai te dar o quê? Vida e paz. Vai te dar vida por quê? Porque Deus é a vida. E paz o quê? Porque você vai saber que você está fazendo a vontade de Deus. Então não importa o que aconteça, você vai estar o quê? Em paz. Então paz não significa que você vai estar alegre. Paz não significa que você não vai ter tristeza. Paz não significa que você não vai ter problema. Não. Paz significa que Deus está contigo. Que aconteça o que aconteça, você está o quê? Com Deus. Já pensou nisso? Eu espero que você pense nisso. E como é que nós somos santificados? João 17 fala, santifica-os na tua verdade. Então nós temos que ser santificados. Santificados significa ser separado. Separado para o quê? Para fazer a vontade de Deus. Nós somos separados do quê? Para fazer a vontade de Deus. E o que nos santifica? É a verdade.
E o que é a verdade? É a palavra de Deus. Aqui, ó, tua palavra é a verdade. Quem falou isso? Jesus, o próprio Jesus. Então o Espírito Santo vai nos guiar o quê? Para ler a Bíblia. Se você não está sendo guiado para ler a Bíblia, não vai dizer que é o Espírito Santo que está te guiando, não. Ainda tem mais. Se você lê a Bíblia e não decide fazer a vontade do que Deus revelou na Bíblia, novamente, não é o Espírito Santo que está te guiando. E aqui diz mais, Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. A gente pode entristecer o Espírito Santo? Pode. O Espírito Santo é o quê? É um dos membros do trio celestial. Um dos membros da o quê? Da divindade. Então ele é um ser. Assim como o Pai é um ser, assim como o Filho é um ser. Ele está te guiando. E se você não fizer a vontade dele, ou seja, do Pai e do Filho, desobedecendo, né, de forma, né, como que chama? Ímpio. O que é o ímpio? É aquele que, mesmo sabendo a verdade, escolhe se opor a Deus. A gente comete erros, comete pecados, comete, mas eu não vou agora dizer que Deus está errado. Né? Não. Quem está errado sou eu. Quem está fracassando sou eu. Então eu não estou me opondo a Deus. Então quando você decide se opor a Deus, como Judas, né, como Satanás, que eles decidiram se opor a Deus. Tem pessoas também de sociedades secretas que eles decidem lutar contra Deus. E essas pessoas o quê? Entristecem o Espírito Santo. E o Espírito Santo se retira dessas pessoas. Quem é que vai guiar eles? Demônios. Mas nós que já estamos sendo guiados por Deus, tem que ter cuidado para não entristecer a Deus, porque nós somos selados para o dia de quê? Da redenção. Então, temos que estar atentos ao que está acontecendo no nosso dia a dia. Nossos fracassos fazem com que Deus fique triste. Mas nossas decisões, nossas confissões, nossos pecados, nossas decisões de continuar lutando faz com que Deus se alegre. Amém? Deus te abençoe na tua decisão. Continue lutando, meu irmão. Colossenses 1:26 e 29 diz: Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória do mistério. Qual é esse mistério que Deus tinha traçado? Jesus habitar em nós, pelo Espírito Santo. Cristo em vós, o que? A esperança da glória. Por que a esperança? Porque quando a gente está sendo guiado pelo Espírito Santo, diz: você está sofrendo, meu filho, mas você é meu filho. Você um dia vai estar o quê? Na eternidade comigo. Amém? A quem nós anunciamos, hein? Demonstrando o que? A todo homem. Eu estou demonstrando a você aqui também. Talvez você não tivesse ouvido essa mensagem até hoje. E devemos o quê? Ensinar a todo o homem com toda a sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é revelar às pessoas a vontade de Deus. Isso aqui se chama sabedoria. E como essa verdade é revelada? Nas Escrituras. Para que nós apresentemos todo homem perfeito em Jesus. O que é o homem perfeito em Jesus? É aquele que decidiu andar com Jesus. Deus considera o que? Ele perfeito. Mas nós somos falhos, mas para Deus nós somos considerados perfeitos. Porque eu tomei a decisão certa. Você tomou a decisão certa de andar com Jesus? Se não tomou ainda, eu espero que você tome. Para isso também, Paulo dizia que eu trabalho, né, combatendo segundo a sua eficácia. Qual é a eficácia? Cada um Deus dá poder para vencer. Que opera em mim de forma poderosa. Então, às vezes, a gente está fraco, a gente está desanimado, mas o Espírito Santo vem e continue. Continue lutando. Deus opera poderosamente aqui em nós. Lucas 13:24 diz: porfiai por entrar pela porta estreita. Por que a porta é estreita? Porque nós temos que tomar decisões difíceis, que a maioria da humanidade ou dos seres humanos não vão querer tomar essas decisões. Por isso que Jesus diz: por isso eu vos digo que muitos procurarão entrar, mas não poderão entrar. Por que poderão entrar? Porque quem é a porta? O que é essa porta? Quem é essa porta? Jesus responde qual é a porta. Está lá em João. Evangelho de João, Jesus responde quem é a porta. João 14, né? Verso 6. Ele responde quem é a porta. Olha o que está escrito aqui. Disse Jesus, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho é a mesma coisa, o mesmo sentido, né? Jesus diz também que ele é o que? A porta. A porta, né? Jesus também fala em alguns momentos que ele é a porta.
Deixa eu ver aqui se tem uma passagem rápida aqui que fala sobre isso. Aqui, ó, ele mesmo fala. Deixa aqui, ó, tal. São várias passagens, né? Então Jesus disse que é o caminho, é a verdade, é a vida, é a porta onde que nós temos o quê? Que entrar. Mas como é que a gente entra? É uma decisão pessoal. Ninguém vai decidir por você. E é difícil decidir? É difícil. Não é fácil não. Ainda tem mais. Não é só decidir aceitar Jesus. Tem que perseverar até o fim. 1 Coríntios 9:25 fala: todo aquele que luta de tudo se abstém. O que é que de tudo se abstém aqui? Tudo se abstém daquilo que atrapalha para o alvo que você tem que alcançar. Então qual é o alvo que Deus nos deu? A vida eterna. Qual é o alvo que Deus nos deu? Seguir a Jesus. Qual é o alvo de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas ao próximo momento. Então as coisas que impedem de nós alcançarmos essa condição, nós temos que nos abster. O que é abster? Deixar. Isso é de uma hora para outra? Não, com certeza não é. Mas diz que nós temos que decidir fazer isso. Porque se você não decidir, nunca você vai receber o poder para vencer. E eles os fazem para alcançar uma coroa o quê? Corruptível. Porém, a nossa, se nós conseguimos continuar lutando, é o quê? Incorruptível. E aí eu digo para vocês, por que nós temos que lutar? Porque ou você vai estar lutando no lado de Deus, com Jesus, ou você vai estar lutando contra Jesus. Mesmo que você não queira, não faça nada, você vai estar lutando contra Jesus. Porque a sua natureza pecaminosa naturalmente luta contra quê? Contra Jesus. É só você ver um exemplo. Levante de minha mão e tenta fazer uma coisa boa. Eu vou planejar fazer isso aqui bom. Você vai ver a luta que é. Ah, vou deixar alguma coisa que eu sei que está fazendo mal. A mim ou algum familiar meu e tal. Tente fazer isso. Você vê a luta. Aí você vai ver que você não controla a você mesmo. Tem um poder, tem uma força te guiando para fazer aquilo ali. E quando você decide fazer a vontade de Deus, também vai ter um poder te guiando para você obedecer. É por isso que aqui diz, Apocalipse 17, 12 a 14, fala que vai existir no final da história da humanidade um sistema de governo mundial. E nós estamos muito próximos. Essa pandemia, esse Covid-19, esse grande reset é o preparativo, né, para esse governo mundial. É por isso que já estão fazendo leis, né, para até controlar o que você fala, até controlar o que você pensa. Daqui a pouco, agora estão dizendo que você tem que ter cuidado com as fake news. O quê? É para controlar a sua fala, para no futuro também controlar o quê? O que você pensa. Porque como é que eu vou controlar a minha fala? Eu vou ter que controlar primeiro o que eu penso, senão eu vou falar. Né? Então, vai ter que mudar o pensamento. Então, Deus diz aqui, ó, no futuro vai ser criado um governo mundial. E esse governo vai ser estabelecido com 10 chifres. Né? Chifres são poderes, ou reinos, ou poderes, né? Ou governos. Diz que são 10 chifres que existem, são 10 reis que ainda não receberam o reino. Então vai ser constituído um reino, com 10 superpotências. Mas vão receber poder como reis por uma hora. Por um pouco tempo eles vão receber esse poder. Quem é que deu poder para eles? A Bíblia fala também, Apocalipse. Quem é que tem poder? Tem duas passagens que explicam quem tem poder e quem controla a terra aqui. Está lá em Lucas 4, né? Verso 5. Lucas 4, verso 5 aqui, ó. Diz que Satanás chegou para Jesus e disse, ó. O diabo, levando Jesus a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo que todos os reinos do mundo. Para que ele mostrou isso? Para explicar para Jesus algo que a gente às vezes não lembra, ou a gente nem sabe. E o diabo disse para Jesus o quê? Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória. De quê? Desses reinos. Porque a mim me foi entregue e eu dou a quem quero. Quem entregou o governo do mundo para Satanás? Adão. Quem era o governante do mundo? Adão. Quando ele peca, quando ele aceita a tentação, ele passa esse governo para quem? Ele passa esse governo para Satanás. Então a Bíblia diz, Apocalipse, né, 13, que Satanás também colocou alguém que representa ele no governo. E esse é visível. Apocalipse 13, verso 3, diz aqui, verso 2, ó, diz que a besta é um sistema de governo, que a gente estudar a Bíblia,
a fundo, estudar a profecia de Daniel, vai entender que a besta é o papado, é o sistema de governo papal. Diz que a besta que via era semelhante a um leopardo. Esse leopardo representa o Império Grego. Os seus pés como de urso, o Império Medo-Pérsia. Ou seja, o papado é descendente desses sistemas de governo do passado. E a boca do leão da Babilônia. Né? E diz que quem deu o poder para essa besta, ou o poder papal? O dragão. Quem é o dragão? Apocalipse 13, 12, ó. Fala quem é o dragão aqui, ó. Dragão 12, verso 9. Dragão é a antiga serpente, o diabo e Satanás. Né? Então, Apocalipse 3, o dragão, o diabo, Satanás, deu poder para quem? Deu poder, trono e grande poderio para quem? Para a besta. Então, as pessoas pensam, quem está governando o mundo é os presidentes, né? Dos Estados Unidos. Então, não, quem governa o mundo é quem Satanás deu o poder. É por isso que aqui, quem é essa besta? Vamos voltar aqui. É o papado. É quem vai governar junto com com esse sistema de governo mundial. E diz que todos esses reis, né, essa superpotência, tem um mesmo intento, ou seja, um mesmo propósito. Qual é o propósito? Entregar o seu poder ao papado, ao Vaticano. Então, no final, o Vaticano vai estar governando sobre todo mundo. E diz que qual é o propósito do Vaticano? Né? Satanás dá poder ao Vaticano, ao poder papal. Sabe o quê? Para lutar contra Jesus. Diz que estes vão se unir e combater o Cordeiro. O Cordeiro é Jesus. Mas diz aqui, quem é que vai vencer? Jesus vai vencer. Amém? Amém. Porque é o Senhor do Senhor, Rei dos Reis. E vencerão com Jesus quem? Aqueles que foram chamados. Chamado é convidado. Você está sendo convidado. Os eleitos. Quem são os eleitos? São aqueles que aceitaram Jesus. Jesus te aceita também. E quem são os fiéis? São aqueles que permanecem até o fim com Jesus. Tá vendo? É esses que vão vencer. Você quer vencer? Só tem dois grupos. Um grupo grande e outro grupo menor. Um com Jesus, outro vai estar com quem? Com o poder papal. E aqui, para atualizar o que está acontecendo, diz aqui, um dos propósitos, né, da ONU, a ONU está claramente destinada, do ponto de vista de quem? Do Vaticano, e ele que está controlando tudo, a se tornar a autoridade política mundial. Então a ONU já está vendo que a OMS está mandando no Brasil já. Hoje é obrigado você ter cartão de vacina. Quem decidiu isso aí? A OMS. E nós estamos tendo que seguir isso aí. Diz aqui também, o Papa Paulo VI deve vender um governo mundial, né? Há alguém que não veja necessidade de chegar, né, ao estabelecimento de uma autoridade mundial para agir de que nível? Jurídico e político. Quem vai ser essa autoridade? Vai ser um Papa no futuro. E diz aqui um livro do Eric J.P. Helps, né, que é o general jesuíta, né? Eu tenho esse livro, diz que um dos planos do Vaticano é armar suas tendas palacianas entre o mar e o Monte Glorioso. E o desejo de Roma ou de Vaticano é transferir seu trono para Jerusalém e governar o mundo dessa cidade. Isso pode acontecer na nossa geração. E também, para que isso ocorra, diz que o mundo protestante vai o quê? Formar uma confederação com o homem do pecado, ou seja, a besta ou o poder papal. E a igreja e o mundo estarão o quê? Unidos de forma o quê? Corrupta. Aí você vê aqui, para que veio esse Covid? Esse Covid vem o quê? Como uma oportunidade, fala aqui, de ouro para tirar algo bom dessa crise do Covid-19. Né? Disse o príncipe Charles. É o quê? O príncipe Charles vai deixar de ser príncipe? Ou nosso poder de decisão que diminuiu? Agora eles querem controlar até para onde eu vou, o que é que eu falo, né? É isso que mudou. Ele fala o que quer, o príncipe Charles continua falando o que quer. Né? Então a mudança é em nós, é no povo, é na massa. Diz aqui, o mundo deve agir conjuntamente, rapidamente, o que? Para renovar os aspectos da nossa sociedade e economia, desde a educação até os contratos sociais e condições de trabalho. Qual as condições de trabalho que mudou? As minhas. Agora, para eu trabalhar, eu tenho que apresentar um cartão de vacina. Ou um laudo médico, né? Dizendo que eu não preciso, que eu não posso tomar a vacina. Isso acontece com o Príncipe Charles, com Bill Gates? Não vi acontecendo nada disso com ele. Mas comigo está acontecendo, com você também vai acontecer. Ou seja, as mudanças é para tornar mais difícil a sua vida. Tornar mais difícil para você obedecer a Jesus. A maioria diz aqui de nós não é competidor. Somos o que? Os prêmios. O que é o prêmio? Ou você vai estar do lado de Jesus ou do lado de quem? De Satanás. A competição é sobre quem vai estabelecer o primeiro sistema de governo mundial.
Ninguém vai conseguir ficar isento. Nenhum setor de nossa vida vai deixar de ser afastado. Malachi e Marte falou sobre isso aqui. Então, meus irmãos, bendito o homem que confia quem? No Senhor, e cuja confiança quem é? É o Senhor. Você confia no Senhor? As provas estão vindo. Tá muito difícil para mim. Não tá fácil, não. Eu sei que uma hora eu vou perder o emprego, provavelmente. E eu não posso confiar em mim mesmo, porque diz aqui que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perfesso. Quem vai conhecer? Nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós podemos pensar que, né, como Pedro, que não vai trair Jesus, mas na hora da prova vai e nega Jesus e trai. Ainda tem o pior estado, que é o de Judas, né, que beija Jesus, traz Jesus por dinheiro ou por alguma ambição que tenha na vida. Né? Oro para que a gente não seja essa situação, mas aqui diz que enganoso é o coração. Porque o que acontece? Satanás chegou para Eva e disse, ó, certamente não morrereis. Em quem que ela acreditou? Na serpente. Não em Deus que criou ela, não em Deus que é o pai dela, não em Deus que ama ela. E a gente faz isso. Porque disse aqui, ele cria um engano e a gente acredita no engano dele. Porque Deus sabe, no dia que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o mesmo. Nós estamos sendo como Deus. Ou nós já fomos criados semelhante a Deus? A imagem semelhante já fomos. Então, que história é essa de sabendo bem e mal? Satanás queria nos levar para a condição que ele tinha. Que é o quê? Ser mal. É o que nós estamos. E diz que a mulher viu que a árvore era boa para se comer. É lógico, Deus criou alguma árvore má, ruim? Não. Agradável aos olhos? Sim. Árvore desejável para dar entendimento? Não. Quem te dá entendimento é Deus, não é a árvore, não. Não é os livros, né, de magia, não é os filmes, né, não são os jogos. Nada disso te dá entendimento, não te dá sabedoria. Quem te dá é Deus. Você pode estar envolvido nisso, mas isso aí você não vai encontrar sabedoria nisso aí. Então, meus irmãos, nós podemos entender, né, que aqui o grande dragão, a serpente, tem trazido os enganos para nós. E lá diz que no final Satanás vai guiar alguém. E esse diz aqui lá em Tessalonicenses que é o quê? Um iníquo. Quem é esse iníquo? Novamente está falando de quem? Do poder papal. Vai ter um papa que vai ser alguém que vai vir com o quê? Guiados por Satanás. Com todo o poder, ó, sinais e prodígios de mentira. Um papa. Vai ter todos os poderes. E o mundo vai ser atraído por ele, porque ele vai ter de fato poder. E diz, com todo engano de justiça, os que perecem, né? Perecem por quê? Porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Por que não receberam o amor da verdade? Porque Deus revelou a verdade, mas você o quê? Não aceitou. Você decidiu não se preocupar com isso. Mas diz aqui, antes tiveram prazer o quê? Na iniquidade. O que é prazer na iniquidade? Deus diz uma coisa e você vai seguir o que você pensa ou o que Satanás está te conduzindo. Isso te leva o quê? A prazer? Leva a prazer. Mas quem está te conduzindo? Satanás. O grande conflito diz aqui, apenas que forem diligentes estudantes das escrituras, ó, e receberem o amor da verdade. Como é que eu sei que recebi o amor da verdade? Sabe o que é? Primeiro eu sei o que é a verdade. E depois eu amo a verdade. Como é que eu sei que eu amo? Eu obedeço. Amor implica em obediência. É por isso que Jesus disse, se tu me amas, guarda o quê? Os meus mandamentos. Amor implica o quê? Em obediência. Somente esses, né, que amam a verdade, estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo, que Satanás está trazendo. Pelo testemunho da Bíblia, estes vão surpreender o enganador em seu disfarce. Então, lendo a Bíblia, Satanás não vai conseguir te enganar. Para todos virá o quê? O tempo da prova. Já veio. Você já está sob prova, eu também. Então, o que nós temos que fazer? Cingir o quê? Os lombos da nossa mente. Que é o quê? Preste atenção no que está acontecendo. Olha o que está acontecendo no mundo aí. Jesus está próximo de voltar. Sede sóbrios, preste atenção. Não olhe só para o teu trabalho, não olhe só para as coisas do dia a dia. Olhe as profecias se cumprindo. Esperar inteiramente na graça que Deus te ofereceu para você ser salvo. Não se conforme com as coisas, concupiscência, as coisas que Satanás traz para te fazer perder. Concupiscência, que antes havia o quê? Na vossa ignorância. Ao ler a Bíblia, você já sabe o que é que você tem que fazer. Se seu olho direito te escandalizar, o que é que faz? Controle seu olho. Jesus não quer que você arranque. E arrancar, continua pensando nas coisas erradas. Controle teu olho. Controle teu corpo. Domine o seu corpo. Porque Jesus diz aqui em Mateus 15, 18.
do coração procede o quê? Os maus pensamentos. Controle a tua mente. Morte, maus pensamentos, adultério, fornicação, furto, tudo isso vem de quê? Da mente. Satanás planta na tua mente essas más ideias, né? E aí você aceita e pratica. Eu faço parte disso aqui. Eu estou lutando para vencer isso aqui. Não estou dizendo para você eu sou melhor que você, não. Mas eu decidi lutar. Eu espero que você também decida lutar. Sabe por quê? Porque eu sei que eu sou escravo e eu quero ser livre. Porque diz que esse mundo nos promete liberdade, mas nós somos de fato escravos. Tenta lutar para você ver. Para deixar o adultério, deixar o mau pensamento, deixar a fornicação, deixar o furto, deixar a mentira, as blasfêmias. Você vê a luta que vai ser. Mas lute. Deus quer que você lute. Porque alguém é vencido, do tal se faz o que? Escravo. Deus não quer que você seja escravo de Satanás. E Jesus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente você será o quê? Livre. Você quer ser livre? Eu quero ser livre. Eu quero que Jesus me liberte. Eu espero também que você queira ser livre. Essa mensagem aqui te ajude a decidir isso aí. Porque Jesus diz o quê? Que vai vir uma crise mundial e já está próxima para todo mundo. Assim como Jacó teve que clamar a Deus e pedir a bênção, nós também vamos ter que fazer isso aí. Jacó estava numa crise dura e Jesus apareceu para ele para salvá-lo. E Jacó foi esperto, foi sábio. Jacó o quê? Confessou os pecados e pediu a bênção. E Jesus deu a bênção, deu. Eu oro para que você também esteja fazendo isso. Porque o tempo de angústia de Jacó está chegando para cada um de nós. E diz aqui, ninguém que se submete às condições ficará desapontado no final da carreira. Se você lutar como Jacó lutou, você vai ser um vencedor e Deus vai mudar teu nome. Ninguém que seja fervoroso e perseverante deixará de alcançar sucesso. Fervoroso e perseverante. O mais fraco dos santos, bem como o mais forte, pode alcançar a coroa da glória imortal. Amém? Que Deus te abençoe. Te dê um bom fim de semana e um feliz sábado na presença dele. A gente começa o sábado quando? No pôr do sol da sexta e no pôr do sol. Graças a Deus, Pai, para ti e teus familiares. Amém.